Fala pessoal, bom, depois de muita gente me pedir e perguntar sobre o PowerLab 8, eu resolvi fazer um videozinho que não ficou tão lindo assim, sobre a configuração dele, como é que usa, enfim, tentei passar um pouco para vocês como usar, como configurar o carregador. Apesar dele aparentemente ser complicado, ele tem um conceito um pouco diferente do que vocês podem estar acostumados, mas depois que você pega o jeito, que você programa 2, 3 baterias, fica super tranquilo, tá? Bom, vou começar mostrando ele aqui para vocês, para quem não conhece e tem interesse, tá? Esse aqui é o carregador, deixa eu virar ele, tá? Aqui no caso eu tenho dois carregadores, tá? Eu ligo eles em paralelo. Eles trabalham como se fosse um duo, tá? Deixa eu mostrar a parte de trás aqui. Tem um fiozinho interligando eles aqui, tá? E aí ele trabalha como se fosse um carregador só duplo, tá? Eu coloquei ele em cima de uma fonte minha aqui, já fica com uma alcinha de velcro aqui. Então já fica bem tranquilo para carregar, tá? Eu tenho um hubzinho, uma tomadinha que eu plugo os cabos dele e plugo aqui na frente. Certo? Bom, os cabos de conexão vão aqui na frente, tá? Bom, ele é bem tranquilo de usar, vocês vão ver no vídeo. Parece um pouco complicado, mas depois que você pega o jeito não é, tá? Uma coisa muito importante, quando vocês forem comprar esse carregador, comprem a interface de comunicação com o computador. Ela chama FUIN 3. Não compre sem essa interface. Esse carregador, 70% dos recursos dele são configurados com o computador, tá? Você não vai precisar levar laptop em campo, nada disso, mas ele tem muitos recursos. Ele deve ter, assim, sei lá, fácil, 5 vezes mais recursos do que o segundo melhor carregador do mercado. Tá? Ele é muito configurável. E para tudo isso você precisa da interface com o computador. Ela não é cara, custa $10, então não seja mão de vaca, compre uma, tá? Se você não comprar, dá para você configurar ele, o básico, usando o tecladinho dele aqui, mas você vai ficar bastante limitado, vai ter bastante coisa que você não vai conseguir configurar, tá? Então, recomendo fortemente comprar essa interface. E uma coisa legal dela é que você consegue logar no computador os gráficos de carga, tudo. Dá uma olhadinha no meu artigo, no meu review sobre ele no meu site, lmaniarc.com.br, tá? Lá eu mostro todos os gráficos que ele gera, é muito legal, principalmente para você acompanhar a vida útil das suas baterias, tá? Já que elas não são baratas. Bom, é isso pessoal, aqui está. Só um detalhe, você pode ligar até 16 deles em paralelo, tá? Claro que eu nunca vi ninguém fazer isso, mas ligar 2 é útil para você ter um carregador duo, tá? A Revolectrix não tem um duo e eles alegam que eles não vão fazer exatamente porque você pode ligar 2 em paralelo. Nada, cada um desses tem 1.300 watts, aqui ele vira um carregador de 2.600 watts. Pena que a fonte não aguenta, ela tem 1.350 watts só. Às vezes eu consigo carregar a bateria de 5.000 mAh com 24 amperes, 25 amperes. Acima disso eu não consigo. Mas tá bom já, dá uma carga aí de 10, 11 minutos mais ou menos, tá? Super tranquilo. Beleza? Tem o PowerLab 6 também, esse aqui é o 8. Não sei se dá pra ver aí, mas esse aqui é o 8, tá? Significa que ele consegue carregar até 8 LiPo de 8 células, tá? E o PowerLab 6 consegue até 6 células, tá? Uma outra diferença básica entre os dois, entre o 6 e o 8, é a corrente de entrada deles, tá? O PowerLab 6, ele tem uma corrente de entrada de 40 amperes só. Esse aqui tem 60 amperes. Então você consegue tirar mais potência dele, você consegue... não precisa de uma tensão tão alta de fonte para extrair todo o potencial dele. Ok? E eu não acho que a diferença de preço justifique tanto assim. Se você pensar que é um carregador que você está comprando para usar por muito tempo, né?
Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá pro vídeo no PC, então, para mostrar o software e os recursos. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. A primeira coisa eu vou ensinar como que faz para baixar o CCS, tá? O programa. Primeiro, você vem aqui na página da Revoletrix, tá? Revoletrix.com. Bom, vai aparecer aqui. Você vem aqui no PowerLab 8 ou 6, depende qual que você tem. O software é diferente, tá? O software é diferente porque nele está incluso a atualização de firmware, mas o uso é idêntico, tá? Então, e a maneira de baixar também. Eu vou mostrar do 8, mas pro 6 é igual e o uso é tudo igualzinho, tá ok? Então vamos lá, você clica no teu carregador, tá? Ele vai abrir uma página com descrição, blá blá blá, tá? Aí vai ter uma aba aqui escrito Resources. Você clica em Resources, tá? Vou jogar aqui na tela. Vai ter um monte de coisa escrita, manual, guia, tour, não sei o que. Aí vai ter aqui, ó, Free V2 PL8 Charging and Control Software, tá? Você clica nele, ele vai abrir uma outra janela, tá? Aí nessa outra janela tem um monte de blá blá blá, tá? Você já abaixa aqui, vem aqui, método 1, tá? E já pega aqui, instala o seu Pro PowerLab 8 Charging Control Software, tá? Clica aqui, certo? Ele vai começar o download do aplicativo, ok? Beleza. Instalação é padrão, tá? Aquela coisinha de next, 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 ok. Não tem muito segredo, tá? Bom, ele vai colocar um atalho no seu desktop e você abre ele. Ele vai aparecer mais ou menos com isso aqui quando você abrir, tá? Deixa eu ligar o meu carregador. Pronto, ligado. Como vocês puderam ver, a telinha já mudou aqui, apareceu umas coisinhas. Ele puxa no meu carregador todos os presets que eu tenho, as memórias que eu tenho, ok? Bom, sem querer colocar a carroça na frente dos cavalos, né? Depois que você instalar o programa, vai ter uma opção aqui escrito Download USB Drivers, tá? Você precisa clicar aqui e ele vai baixar para você o software para você usar a tua interface com o PC. No caso é essa aqui, tá? A FUIN 3, que é USB. Essa 2 acho que nem vende mais, tá? Mesma coisa, clica aqui, vai baixar o programinha, você vai instalar e bonitinho, tá? Aí você fecha o PowerLab 8. Deixa eu abrir de novo aqui. Abriu. Já achou meu carregador. Eu deixo aqui é a porta de comunicação, tá? Deixa em alto, que ele acha sozinho já. Beleza. Pegou, tá? Bom, primeira coisa. Aqui tem uma opção escrito Advanced Properties, tá? Você clica aqui, ele vai abrir mais um monte de aba com bastante coisinha interessante, tá? Bom, primeira coisa, como que o carregador funciona, tá? Ele tem 25 posições de memória, certo? Que a Revoletrix chama de presets, ok? 25 posições de memória. Tá? Que você pode configurar como você quiser. E ele tem mais uma library, que significa biblioteca, tá? Ele tem mais, sei lá, uma infinidade, até 50 presets. Eu acho que ele já vem com 25 ou 30, 27 aqui preenchido. Tá vendo? Então assim, isso aqui são modelos de memória que a Revoletrix já deixa pronto para você, tá? Então, por exemplo, eu quero carregar uma lipo normal. Então você vem aqui na library, por exemplo, ó, Generic Accurate Charge, carga precisa, de lipo, tá? É uma carga que ele vai encher a bateria até o talo e balancear até o último milivolt, tá? Eu não gosto desse tipo de carga porque ela demora demais, tá? Eu prefiro, por exemplo, um Fast Charge ou esse High Power, que é para correntes acima de 10 amperes, tá? Então eu quero carregar com 20 amperes. Você vai pegar o High Power. E como que eu faço? Bom, é simples. Você escolhe o preset que você quer. Eu quero copiar esse aqui, tá? Vem aqui, Edit, Copy Library Preset 3. Copiou, tá? Aí você vem na memória que você tem e em qual você quer colar. Eu quero colar na 17.
clica aqui, Edit, Paste Library Preset 3 to Preset 17, ok? Pronto, você copiou. Aí aqui você vai mexer o quanto você quiser nessa memória, tá? Bom, deixa eu já aproveitar e usar ela, vai. Estamos aqui já. Peguei meu teclado aqui. Bom, primeira coisa, o nome, tá? Se você reparar, tem uma setinha verde aqui, ó, tá? Nessa setinha verde significa que são as duas linhas do display, tá? Então o que tiver escrito desse lado vai ficar na primeira linha, o que tiver escrito nesse lado vai ficar na segunda linha. Aí você pode pôr o que você quiser, tá? Eu costumo colocar o meu helicóptero, o nome do helicóptero aqui e o tamanho da bateria aqui, tá? Mas aí vai do gosto do freguês. Bom, vamos para as opções. Primeira coisa, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abas aqui, tá? Tudo que eu falar aqui, algumas coisas dá para ser feita no carregador, outras não, ok? Então assim, eu recomendo fortemente você comprar essa interface para usar esse software, senão você vai perder 70% do potencial desse carregador, tá? Bom, vamos lá. Primeira opção, aliás aqui, ó, toda vez que você põe o mouse em cima de uma opção, ele aparece uma setinha com interrogação. Se você clicar, ele abre uma janelinha descrevendo o que é, tá? Infelizmente em inglês. Bom, Lock Preset, que significa travar a memória, tá? Ou seja, se você colocar Yes aqui, você não vai conseguir alterar ela no carregador. Lá no carregador tem algumas opções que você consegue mexer. Se você travar, você não consegue mexer mais, tá? Isso aí é quando você quer configurar uma memória para o teu filho usar, ou teu primo, ou teu amigo, e não quer que ele faça cagada. Então você trava para ele não poder fuçar, entendeu? Eu costumo deixar sempre novo, tá? Detection. Aqui é como que ele vai detectar uma lipo, tá? Bom, primeira coisa, Low Voltage Restore. O que significa? Se uma lipo estiver abaixo de 3 volts por célula, ele vai tentar fazer uma carga de 500 mA por 3 minutos para tentar restaurar ela, tentar trazer ela acima desse nível de 3 volts por célula, tá? Se ele não conseguir, se depois desse tempo, 3 minutos, carregando a 500 mA, ele não conseguir trazer todas as células acima de 3 volts, ele vai dar um erro dizendo que o pack está ruim, que a bateria está ruim. Eu entrei em contato com a Revoelectric sobre isso e eles disseram que isso é uma característica da química da bateria. Se depois dessa pequena carga a bateria não voltar, significa que ela está praticamente condenada. Assim, você pode até carregar ela, mas ela vai durar muito pouco. Então eles recomendam descartar a bateria, tá? Nada a ver com o Detection, tá? Aqui tem o Parallel Packs, packs paralelos, tá? O que significa? Se você colocar 2 aqui, na hora que você for começar a carga, ele já vai assumir que você está usando 2 packs em paralelo, tá? Eu não gosto de deixar isso aqui default, porque já aconteceu uma vez, num preset que eu deixava em 2, eu fui carregar uma bateria sozinha. Ou seja, ele jogou o dobro da corrente, porque ele espera que tenha 2 baterias, né? Então se você programa para 10 amperes e fala que tem 2 em paralelo, ele vai jogar 20. Tá? Lógico que ele é muito esperto, ele viu que a tensão estava subindo muito rápido e cortou a carga. Mas é bom não arriscar. Então eu prefiro deixar None aqui, e lá na hora da carga eu ponho 2 e mando carregar. A menos que você sempre carregue em paralelo, então você já pode pôr 2. A gosto do freguês, tá? Cells. Autodetecção, tá? Aqui você ele detecta sozinho quantas células tem na bateria, baseado na informação do balanceador, tá? Que está plugado no cabo de balanceamento. Você pode especificar aqui. Se der diferente, eu coloquei 6 células, na hora de carregar tinha 5, ele vai dar erro. Eu prefiro deixar em automático, não gosto de mexer. Resumindo, se você não quiser uma coisa muito específica, não mexa nessa aba Detection, tá? Bom, a aba mais importante, Charge, tá? Primeiro, Charge Amps, corrente de carga, tá? Aqui você vai ter uma listinha que vai desde 10 mA a 40 amperes, tá?
Isso aqui, essa lista de corrente muda de acordo com o preset base que você escolheu, tá? No caso aqui eu escolhi o High Power, então eu vou ter toda essa gama de corrente. Se fosse um preset normal, se eu tivesse escolhido um carga lenta, por exemplo, ele provavelmente ia parar nos 10 amperes, ou 20 amperes, não me lembro. Ele não tem até os 40. Para ter até os 40, você tem que usar como base um High Power, tá? Então eu aconselho sempre pegar o High Power como base. Bom, digamos que você queira carregar suas baterias com 15 amperes, vai. Basta colocar aqui, 15 amperes, certo? Esse incremento de 5 mA é quando você vai no carregador, você quer mudar a corrente. Se você habilitar isso aqui, se você pôr Yes, cada vez que você apertar o botão lá, você vai incrementar em 5 mA só. Eu acho que o padrão dele, se eu não me engano, é 100 ou 50 mA. Então, 5 mA é muito pouco, porque dá muito trabalho apertando o botão. Então eu deixo em No, tá? Opa. Charge Voltage. Essa aqui é a tensão por célula que ele vai carregar as baterias, tá? O padrão é até 4.2 volts, tá? Bom, eu já discuti isso aqui no meu tópico sobre baterias, tá? Eu não gosto de colocar 4.20. A bateria, quanto menos você carregar ela em termos de tensão, carregando numa tensão mais baixa, você perde um pouquinho de autonomia, mas você aumenta a durabilidade da bateria em muito, tá? Então as minhas baterias eu carrego até 4.12, tá? E eu achei esse número bacana. Eu acho que ele apresenta uma longa durabilidade, tá? E eu perco aí 7% de autonomia só, tá? Frequência do conversor, tá? Isso aqui tem a ver com a corrente que você usa. Não mexe. Isso aqui não sei nem porque que está aqui. Isso aqui para mim não precisava nem estar aqui, não é para ser mexido. Cold Weather Temperature, temperatura de tempo frio. O que significa isso? Esse carregador ele permite que você diminua a tensão final de carga de acordo com o tempo. Por quê? Uma lipo, quando ela está totalmente, quando você está num tempo muito frio, geralmente abaixo de 10 graus, eles não recomendam, os fabricantes não recomendam que você carregue ela totalmente, até 4.20. Então o que você está falando aqui para o carregador? Se o tempo estiver abaixo de 10 graus Celsius, diminua esse valor aqui na tensão final das células, tá? Sendo assim, se aqui tiver em 4.2 e a gente tiver a 0 graus Celsius, por exemplo, ele vai carregar até 4.10 só, não vai ser 4.20, tá? Aqui tem algumas opções, 0, 5, 10, 9. Sinceramente, o meu eu deixo até aqui em 10, deixo padrão, mas raramente a gente tem um tempo desse, raramente a gente vai querer voar num tempo desse, né? Vai estar ventando e frio, provavelmente. Pelo menos aqui em São Paulo. Tá? Bom, charge é isso, tá? Discharge, descarga, tá? Vamos lá. Discharge mode. Interna ou regenerativa, tá? Esse carregador permite que você, na hora de fazer a descarga, em vez dele dissipar como calor aquela energia que ele está tirando da bateria, que seria internal, ele permite também o regenerativo, que é regenerar para uma bateria de chumbo. Se você está com o carregador ligado no seu carro, por exemplo, ele vai carregar a bateria do carro, tá? Então aqui você liga ou não. Eu não quero descarga, não quero ter esse recurso, no discharge, ou interno regenerativo. E aí em outro lugar você vai escolher o que você vai usar, tá? Discharge Profile, Constant Current, corrente constante. Você pode escolher Constant Power também, ou seja, eu quero descarregar a 2 amperes ou eu quero descarregar a 30 watts. Ele mantém constante a potência ou a corrente. Eu costumo deixar Constant Current, geralmente eu quero descarregar muito rápido, tá? Então o que eu faço? Discharge Amps também, 4 amperes, eu ponho no máximo aqui, que eu acho que é 40. Nunca vai chegar a isso, tá? Uma Lipo 6S, descarregando internamente, né, dissipando em calor, ele vai bater uns 4 amperes, mais ou menos. Ele tem um limite de 100 watts interno, tá? Discharge Voltage, muito importante. Isso aqui você fala para ele até quanto ele vai descarregar, até que tensão ele vai descarregar, tá? Então aqui você escolhe. Eu costumo deixar nos meus presets 4.5. Daqui para baixo é um precipício, né? Cai assim em segundos. Então eu prefiro deixar 3.5, tá?
CCCV Discharge. Isso aqui é corrente constante, tensão constante. O que ele faz? O que ele vai se você tiver em No? Ele vai começar a descarregar e quando a primeira célula cair para 3.50, ele vai parar a descarga. Se você colocar aqui como Yes, ele vai mudar, depois que ele descarregou, que a célula bateu em 3.5, ele vai começar a reduzir a corrente, ou seja, ele vai entrar em tensão constante. Ele vai começar a descarregar até que todas as células cheguem em 3.50. Tá? O balanceador dele começa a trabalhar até que todas cheguem em 3.50. Eu também costumo deixar em Yes aqui, apesar de que não faz muita diferença. Tá? Ciclos. Isso aqui é legal quando você quer ciclar a bateria. Tá? Então, eu geralmente quando eu compro uma bateria nova, eu gosto de fazer 5 ciclos nela. Tá? Então eu coloco lá para ciclar e deixo o pau comer. Sei lá, geralmente demora um dia, mas eu sei que ela já está amaciada bonitinha. Se você quiser mais informação sobre amaciamento, dá uma olhada no meu tópico no meu artigo sobre baterias, lá eu falo um pouco, tá? Então eu costumo deixar ou 3 ou 5 aqui, tá? Terminar o ciclo com o quê? Carregando ou descarregando? Então, ou seja, a última etapa do ciclo, ele carregou, descarregou um monte de vezes lá, tá no quinto. Ele vai terminar com a bateria cheia ou com a bateria vazia? Eu prefiro terminar com a bateria vazia. No caso, ele vai respeitar essa tensão aqui, tá? 3.5. Então, quando eu terminar os 5 ciclos, por exemplo, eu vou estar com a bateria, todas as células em 3.5. Aí eu pego, dou uma carguinha e mando ela para a store, tá? Cooldown. Cooldown é o tempo que ele vai esperar entre a carga e a descarga. Então, quando ele está ciclando, o que ele vai fazer? O tempo que ele vai parar, esperar entre uma etapa e outra, tá? Ele carregou, aí ele dá um tempinho, começa a descarregar, dá um tempinho, começa a carregar. Eu acho 5 minutos muito. Eu prefiro as lipos atuais, se for lipo boa, dificilmente ela esquenta numa situação dessa. Então eu ponho 1 minuto, tá? Só para efeito de bater aqui, tá? Storage, tá? Ou Store, como ele chama aqui. Isso aqui é se você quer configurar o preset como Store, tá? Se você colocar Yes, você praticamente mata o teu preset. Infelizmente, nesse carregador você não consegue ter um preset que serve tanto para carregar e descarregar e também para colocar em modo de armazenamento. Ou é um ou é outro, tá? Ou é carga e descarga ou é armazenamento, tá? Tanto é que se você viu, a hora que eu pus Yes aqui, ele deu um erro aqui. Então toda vez que você colocar uma configuração que não é consistente, tá? Ele vai dar um erro. Então vamos ver o que ele falou no erro aqui, ó. Os ciclos, aquela opção ciclos, deve ser colocada para 0, porque, como eu falei, ele não permite que você cicle, tá? Então, ele fala aqui, dê um duplo clique para você ir para o lugar onde está o erro. Aí ele já me jogou aqui, ó, já está até piscando, inclusive, tá? A opção aqui está Store Only, tá? Então, assim, como eu falei, você tem que escolher, tá? Então, eu tenho um preset no meu carregador que é só para colocar em modo Storage, tá? Beleza? Vamos lá então. Tá. Se você quiser fazer um de Store, você põe None aqui, tá? E põe Yes. Pronto. Aqui ele não deu erro mais, no errors, tá? Ficou Store Only e beleza. Esse preset se tornou Storage, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Screens. Essa aqui acho que é uma das partes mais legais desse carregador. Eu, pelo menos, curto demais. O que isso aqui é? Isso aqui são todas as telas que ele vai te mostrar durante a carga. Todas as opções de telas. Você pode configurar até 12 telas. Tá? Cada vez que você apertar o botão para cima ou para baixo, ele vai mudar uma tela. Tá? Então você escolhe a ordem que você quer. Você escolhe se você quer esconder a tela. Tá? Se você quer mostrar ela. Tá? Então vamos lá. Essas duas primeiras são travadas, que é o pedido de confirmação e as configurações básicas de carga. Ele mostra carregando, quantos S e a carga, a corrente que você setou e a tensão da bateria, tá? A tensão final da bateria. Depois eu vou fazer uma carguinha e mostro para vocês, tá? Bom, ele aqui tem todas as telas. Eu vou tentar dar uma passada rápida, tá? Senão vai demorar.
sobre cada tela. Aqui você escolhe, cada uma tem duas linhas, é só você clicar na primeira ou na segunda que ele já muda lá, tá vendo? Ele já coloca aqui, tá? Então eu vou usar essa telinha aqui, espero que dê para vocês verem direitinho, tá? Bom, essa primeira tela é aquela que está lá, eles chamam até de Safe Screen, tá? Essa aqui, ele mostra a química da bateria, chemical, tá? A corrente que ele está carregando, quantos miliamperes entrou, tá? Quantos S, o tempo de carga e a tensão da bateria, tá? Essa aqui, DC Power Supply, ele mostra como está a tua fonte. Então ele vai mostrar a tensão da fonte e a corrente que ele está puxando da fonte, tá? Essa aqui é a tela de confirmação, é Safe Screen. Essa aqui também é a tela de contagem, Safe Screen. Essa aqui, de novo, ele mostra o tipo da bateria, aqui iria aparecer LiPo, por exemplo, tá? E a corrente que ele está carregando e quantos ciclos já foram, tá? Essa aqui mostra quanto tempo se passou, quanto tempo de carga já e a química da bateria, tá? Esse aqui, ele mostra quantas células tem no pack, a tensão do pack e o fuel level, que é o nível de... a porcentagem que a bateria está carregada, tá? Esse aqui é bem legal, ele mostra a porcentagem que a bateria começou a carga, tá? E qual que era a tensão das células quando você começou a carga. Isso às vezes acontece de você colocar a bateria para carregar e está chegando no final você fala, caramba, até quantos por cento será que eu voei? Ou qual que era a tensão da célula quando eu comecei a carregar? É só você olhar nessa telinha aqui. Mais uma vez, todas essas telas estão disponíveis no carregador, tá? Cada vez que você aperta o botãozinho de mais e menos dele lá, ele vai ciclando entre essas telas. Não precisa do computador para ver isso aqui, tá? Bom, vamos lá. Capacidade. Quanto entrou e quanto saiu. Quantos miliamperes entrou e quantos miliamperes saiu. Isso aqui, quando você está ciclando, o out aparece alguma coisa. Se você estiver só carregando, ele vai mostrar só no in. Tá, já entrou 250 mAh na bateria, 1000 mAh, ele vai mostrar aqui, tá? Essa telinha mostra a tensão de cada célula, tá? Então aqui ele vai mostrar até 8 células, aqui tá só 1, 2, 3, 4, mas a telinha alterna para as próximas, tá? Tensão com 3 casas decimal, mede em milivolt, tá? Esse aqui, mesma coisa, mostra a resistência interna de cada célula, tá ok? E por fim, essa porcentagem aqui. Isso aqui é uma coisa que confunde muita gente. Isso aqui é quanto o balanceador está trabalhando, tá? Se você ver, o balanceador tem capacidade de 1 ampere por célula, tá? Então se você ver aqui 100%, significa que o balanceador está trabalhando a plena carga naquela célula. Então ele está tirando 1 ampere daquela célula. Se você ver aqui 50%, significa que ele está tirando meio ampere daquela célula. E assim vai. Tá ok? Bom, é isso. Aí você configura as telinhas na ordem que você quer, do jeito que você quer, tira as que você acha desnecessárias, tá? Enfim, a seu gosto. Aba de balanceamento. Essa aba, ela é meio complicadinha, tá? Eu acho que é a parte mais complicada e mais poderosa desse carregador, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu iria levar um bom tempo para explicar o que é cada um disso aqui. Então eu vou dar uma recomendação padrão para vocês. Se eu não me engano, tem que mudar só umas coisinhas do default, tá? Tentar fazer uma explicação rapidinho do que eu acho pertinente. Esse aqui, primeira opção, deixa em proportional, que é o padrão dele. Balance Speed 1x, tá? Não cai em tentação de deixar em 16 vezes. Ele vai balancear 16 vezes mais rápido. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é a velocidade com que ele vai olhar a tensão da célula, e isso aqui é recomendável para LIFE, tá? Mas deixe 1x, não mexe nisso. A tensão em que o balanceamento vai começar. Ao contrário da maioria dos carregadores no mercado, que espera a bateria, a primeira célula chegar em 4.2 volts, que é a tensão final, antes de começar a balancear, esse carregador ele começa a balancear a partir de quando você escolhe. Então aqui o padrão dele é 3.8 volts. Tá? A partir daí ele vai começar a balancear e tentar manter as células no mesmo nível. Isso faz com que você tenha uma carga muito, mas muito mais rápidas em baterias levemente desbalanceadas. Tá? Set point. Isso aqui é a tolerância que ele vai ter no final. Qual que é a diferença entre uma célula para outra. Tá? Também deixa em padrão. Tá?
Balancear durante toda a carga também deixa yes. Balancear na descarga, tá? Eu prefiro deixar em não, eu não vejo muito sentido, mas você pode pôr em sim, ele vai tentar balancear na descarga, não tem muito sentido, tá? Deadband, deixa em 5 mV, tá? Isso aí tem a ver um pouco com a precisão do hardware dele, não brinca muito com isso. Essa opção também não, para limitar o balanceador, na realidade você faz com que ele trabalhe mais devagar, eu não vejo sentido nenhum, pelo menos não para lipo, tá? E corrente de balanceamento, deixa em 1 A, que é o máximo dele, beleza? Aqui acho que fora, talvez se você quiser carregar na descarga, balancear na descarga, não tem que mexer nada nessa opção, tá? Deixa ela quietinha aí. É aquela história, só mexa se você sabe realmente o que você está fazendo, tá? Término da carga, aqui é um negócio interessante sobre esse carregador, você escolhe assim, qual que é o critério para ele terminar uma carga, tá? Bom, se você estiver carregando, por exemplo, ele tem aqui Lipo Mode, né? Lithium Mode, que é esse aqui, certo? E você colocar, por exemplo, C/10, ele vai terminar a carga quando a corrente estiver 10 vezes menor do que a nominal. Então, por exemplo, se você está carregando uma bateria de 5.000 mAh, ele vai terminar quando a corrente estiver em 500 mAh. Tá? Se você colocar em C/20, ele vai terminar quando a corrente estiver em 250 mA. Tá? Eu costumo deixar isso aqui alto, tá? Senão demora demais para carregar. Eu deixo ou em C/3, tá? Então, por exemplo, você está carregando uma bateria de 5.000 mAh, ele vai terminar a carga quando estiver aí nos 1.700, mais ou menos. Tá? O quanto entra de carga na bateria nesse finalzinho é muito pouco. Tá? Eu acho que não vale a pena você ficar esperando vários minutos a mais para ganhar 3%, 4%, 5% que seja. Tá? Então, ou eu deixo em Lithium C/3, ou eu venho aqui e coloco Manual Current Setting. E aqui eu coloco a corrente de término. Ele aceita até 1280. Então, dependendo do tipo da bateria, eu escolho aqui o meu jeito. Se você estiver usando uma bateria grande, sei lá, de 4.000 mAh para cima, deixa em C/3. Se não, eu prefiro pôr aqui corrente manual em 1280. Tá? Requer que o balanceamento esteja feito. Ou seja, para terminar a carga, todas as células têm que estar balanceadas. Aí vai ser o critério. Eu prefiro colocar yes. Tá? Ele vai deixar ela balanceadinha. Às vezes pode até demorar mais se a bateria estiver desbalanceada ou for uma bateria ruim. Se você estiver trabalhando com baterias boas, dificilmente isso aqui vai ter efeito. A bateria vai balancear muito rápido. Na verdade, ela vai se desbalancear muito pouco. Né? Então vai fazer com que o balanceamento seja rápido e isso aqui não vai ter efeito. O carregador não vai ter que ficar esperando no final da carga a bateria se equalizar. Tá ok? Requer que todas as células tenham a mesma tensão. Isso faz com que você tope a bateria. Então deixa ela todas alinhadinhas na mesma tensão. Tá? Tem uma sutil diferença para o de cima. Porque às vezes você mandou terminar a carga com 4.20 volts, por exemplo, só que na hora que está executando o balanceamento, a tensão pode cair um pouquinho, para 4.19, 4.19.5, tá? Então se você não colocar aqui yes, ele vai deixar nessa tensão. Se você pôr, ele vai deixar cravadinho ali em cima. Na boa, não faz diferença nenhuma. Para uma lipo isso é quase nada. Então se você quiser deixar uma carga um pouco mais rápida, põe no aqui. Sei lá, indiferente. Eu nunca vi, já brinquei com isso, nunca vi muita diferença. A menos que você use bateria muito ruim. Tá? CV Timeout. Quanto tempo ele vai ficar fazendo essa parte de tensão constante, tá? Antes dele terminar a carga. Então, a hora que ele começa a reduzir a corrente de carga, porque a bateria já chegou na tensão final dela, ele começa a contar um tempo. Tá? Não sei, para uma carga rápida isso aqui é muito indiferente. Mesmo a menor opção que é 5 minutos ainda é pouco. Né? Uma carga rápida geralmente demora 10 minutos, 11 minutos, ele vai ficar 3 minutos na carga no estágio CV. Então, não sei, mas se você quiser, é isso. Tá? Mais uma vez, se você não quiser ficar brincando muito, deixa no default, tá? E coloca aqui onde está C/10, eu colocaria C/3, tá? Principalmente para as baterias grandes. Só isso, o resto pode deixar no default. Tá? Fuel, tá?
isso aqui é o nível da bateria. Como ele vai relacionar a porcentagem com a real carga da bateria. Como o carregador mede a carga de uma bateria? Pela tensão. Não é o jeito mais preciso, mas é o único que existe atualmente. Tá? Então ele vai lá e fala, ele mede, a tensão está com, sei lá, 3.999, isso equivale a 80%. Tá aqui, tá? Certo? Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber isso? Deixa o default. Na realidade ele tem uma ferramenta para calcular isso aqui. Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas a única coisa que eu falaria nessa tela aqui, preencha esse valor aqui. Então aqui é a capacidade do seu pack. Eu estou carregando bateria de 5.000 mAh. Vai ajudar ele um pouquinho a fazer os cálculos. Tá? Isso é a opção, se deixa em yes. Tá? E aqui ele está perguntando se você quer que ele soa um bip quando ele chegar em alguma tensão. Então quando tiver em 90% eu quero que você bipa, por exemplo. Tá? Eu prefiro deixar none. Inclusive eu deixo ele o mais silencioso possível. Eu tiro o barulho de botão, tiro tudo. Eu odeio o carregador bipando na minha orelha. Tá? Beleza. Daqui pra frente não mexe. Deixa do jeito que tá. Depois eu vou ensinar uma ferramenta que ele tem para calcular essa tabela de combustível. Né? Fuel. Deixa eu ver, ele acusou 2 erros aqui. A telinha. Tudo bem, deixa pra lá. Tá falando que essa telinha tem que ser mostrada aqui. Bom, falado sobre... faltou uma aqui, né? Safety. Isso aqui é o seguinte, se o teu carregador, você define um tempo para ele parar de funcionar. Então ele ficou carregando por mais de 8 horas, ele desliga. Tá? Eu acho que ninguém hoje é louco de deixar um carregador não monitorado, né? Sei lá, pelo menos eu não deixaria. Então eu nem me atento muito para essas opções aqui. Tá? Bom, isso aqui é o básico de configuração de um preset, tá? Para você carregar a sua bateria. Mais uma vez, o default que ele traz já é bastante legal, tá? Pega sempre esse high power, generic high power aqui, tá? E resumindo, vem aqui no charge, põe a corrente que você quer, tá? Tensão, se você quiser carregar até uma tensão menor que 4.20, 4.2, escolhe ela aqui, eu gosto de 4.12, tá? E meu amigo, aqui você configura se você quer ciclar, deixar esse preset pronto para ciclar ou não. Isso aqui não significa que ele vai ciclar toda vez que você usar esse preset, tá? Na hora de carregar ele vai mostrar uma opção. Você quer ciclar a bateria ou você quer carregar a bateria, tá? Então, coloca a tensão aqui mínima, ele já traz 3.3 e sobe isso aqui para, sei lá, o máximo que você puder. Acabou, cara, eu não mexeria em mais nada. Talvez mudar a ordem das telinhas aqui, eu gosto que ele mostra todas. O balanceador, o resto aqui já fica tudo legalzinho, tá? Beleza? Bom, basicamente isso, né? Depois de meia hora de explicação. Agora eu vou para umas opções do carregador, tá? Vamos lá, tá acabando, pessoal. Opções, tá? Cell Scroll Sequence. Quanto tempo, como o carregador, a hora que você escolhe um preset, você está usando o carregador, você escolhe um preset, ele mostra uma informação, certo? Em cima ele mostra o nome da bateria, em cima e embaixo, né? Ele mostra aquelas duas telinhas, tá? E aí depois, embaixo ele passa a mostrar qual que é o ajuste de corrente. O ajuste de corrente é 10 amperes para esse preset. E aí ele começa a alternar o nome da bateria na primeira linha. Então isso aqui é quanto tempo ele vai mostrar entre um e entre o outro, tá? 3 segundos eu gosto. Isso aqui são os meus presets, tá? Eu não sei se é o default ou não. Quantas casas decimais ele vai mostrar a tensão das células? Ele tem 2 ou 3, eu prefiro 3. Acho que dá uma precisão melhor, tá? Nome em ambas as linhas. Como eu falei, quando você escolhe um preset, ele mostra o nome da bateria em ambas as linhas, tá? E aí a linha de baixo, daí a pouco ele apaga e coloca o ajuste de corrente. Então isso aqui é quanto tempo ele vai ficar com o nome em ambas as linhas. Eu gosto de deixar 5 segundos. Tá? Isso aqui é o método que ele vai mudar a primeira linha com o nome da bateria. Então você pode rolar, que é scroll, rápido, médio, devagar, ou você pode piscar, ou seja, ele tira um e põe outro. Rápido, médio ou devagar. Tá? Eu costumo deixar médio flash, eu prefiro. Tá? Isso aqui é para usar vírgula em vez de ponto para decimal, tá? Aí vai do seu gosto.
também não é. Isso aqui é a mensagem de boas-vindas que ele mostra quando você liga o carregador. Eu gosto de zoar os amigos que eu programo o carregador, eu ponho alguma coisa aqui curiosa. Tá? Bom, isso aqui deixa sempre setado, tá? É quando você muda um preset ele salva automaticamente, tá? Audio Settings. Speaker Volume. Qual que é o volume do carregador quando ele vai bipar o final da carga ou bipar qualquer coisa. Eu gosto de deixar no máximo para eu poder ouvir quando acaba a carga. Aliás, o término de carga é o único som que eu deixo nele, tá? E eu nunca vi diferença entre 6 e o máximo, então eu deixo sempre 6. E aqui é o quantos bip ele vai dar quando ele termina a carga. Você pode escolher. Eu costumo deixar 6 também. Isso aqui é para ele fazer som quando você clica num botão. Eu acho terrível isso aqui, então eu deixo off, tá? Quiet Charging, ele não bipa em nenhum momento, nem para terminar a carga. Aí eu também não gosto, eu gosto de pelo menos ouvir quando a carga termina, tá? Bom, vamos lá. Start Settings. Primeiro, eu não sei porque esse Node Wiring está aqui, mas o que isso aqui significa? É o tipo de plaquinha de balanceamento que você está usando. Resumindo, se você estiver usando uma placa de balanceamento da Revoletrix, aquelas que vêm com ele, aquelas de balanceamento paralelo, tudo, você deixa em FMA, tá? Que é o padrão da Revoletrix. Se você estiver usando geralmente qualquer uma outra, essas padrão da Turn, de outros carregadores, deixa em XH-EH Wiring, tá? Se por acaso você estiver tendo problemas estranhos com a tua plaquinha, não está reconhecendo, está dando erro de contagem de célula, aí você dá uma olhada, tenta mudar isso aqui para ver, mas essa regra que eu falei costuma funcionar, tá? Placa da Revoletrix, as outras, tá? Enable Quick Start. Isso aqui significa o seguinte, quando você carrega um preset, já você põe lá a bateria do 600, você pode segurar o Enter apertado e ele já começa a carga, ele não te pergunta mais nada. Vocês vão ver que o padrão ele começa a perguntar um monte de coisinha, né? Faz umas 3, 4 perguntas. Isso aqui você habilita o Quick Start se você segurar o Enter apertado. Se você desabilitar isso aqui, pode segurar o Enter apertado que ele não vai pular as perguntas, tá? Suprimir o uso, a pergunta se você está usando o cabo de balanceamento principal. Esse carregador permite que você balanceie a bateria sem o cabo de carga, só pelo balanceador com até 3 amperes, tá? Então aí ele vai te perguntar se você está usando o cabo principal ou se você quer usar só os plugs de balanceamento. Como eu nunca faço carga de 3 amperes e só uso com os cabos principais, eu deixo isso aqui ticado, que aí ele não me pergunta, tá? Escolher a fonte de energia na hora que você liga ele, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma configuração que você pode configurar ele para usar bateria, uma bateria de carro, por exemplo, ou uma fonte, tá? E aí, na hora que você liga, ele te pergunta, você quer usar a configuração de fonte ou de bateria? Como eu raramente nunca uso no carro, eu deixo isso aqui desmarcado e aí ele não me pergunta, tá? Disable Expansion Network, tá? Isso aqui, se você marcar, eu não sei porque tem essa opção, mas se você marcar, ele não... Se você ligar 2 carregadores em paralelo, como eu uso, depois eu mostro para vocês. Se você ligar 2 carregadores em paralelo, ele simplesmente você desabilita esse recurso dele, ele não vai funcionar. Quando eu quero separar os carregadores, eu tiro o cabinho atrás, então eu não vejo muito sentido nessa pergunta, portanto eu deixo desmarcado, tá? Bom, esse aqui é o padrão. Interessante, você pode salvar essa configuração para um arquivo e pode restaurar ela do arquivo. Isso aí é legal quando você quer passar para outro carregador ou mesmo deixar uma cópia do seu. Às vezes algum amigo me pede alguma configuração, eu vou lá, faço, salvo e mando o arquivo para ele, tá? Firmware Update, tá? Isso aqui é para você atualizar o firmware. Então aqui ele vai te mostrar a última versão de firmware, tá? E se você der um Update Firmware, ele vai atualizar o firmware do seu carregador. Só isso, mais nada, tá? Supply, fonte de alimentação, ou alimentação, né? Bom, aqui é onde eu falei que você escolhe entre uma fonte ou uma bateria, tá? Ele tem algumas configurações, tá? Para fonte, é basicamente em que tensão que ele vai acusar, tensão baixa, tá? Isso aqui não é muito útil porque as fontes boas, geralmente elas desarmam se você começa a usar muito ela não derruba a tensão, ela cai um pouquinho, acima daquilo ela desarma, tá? Mas se você quiser pôr, sei lá, se você tiver uma fonte de 12 volts, coloca 10,5 aqui,
Põe aí sempre 1,5 volt a menos do que você tem, tá? E aqui é a corrente que ele vai limitar. Então, por exemplo, a sua fonte é de... que nem as fontes que eu vendo, 56 amperes. Então geralmente eu deixo 54, deixo às vezes 52, depende, porque às vezes ele passa um pouquinho disso aqui. E uma fonte geralmente ela é sensível à sobrecorrente, então passou que seja 1 milissegundo ela vai desarmar, tá? Então geralmente eu deixo aí, é legal você deixar aí uns 3 amperes a menos, 4 amperes a menos, depende da sua fonte. É legal você ir testando isso aqui, né? Vai ver até o ponto que ela não desarma, tá? Bom, isso aqui é para bateria, tá? Esse enable daqui, essa caixinha, é qual que vai ser o inicial. Tá vendo que quando eu marco um, o outro desmarca, ó. Tá vendo? Um é o outro. Isso aqui é qual que o carregador vai começar, tá? Se aquela pergunta lá tiver de qual fonte tiver desmarcado, ou seja, ele não vai perguntar e vai começar com o que tiver marcado, tá? Bateria. Aqui você escolhe o tipo de bateria. Uma bateria padrão de carro, uma bateria AGM. Bateria AGM é aquelas baterias estacionárias, baterias de gel, que o pessoal chama, né? Tá? Fluid, geralmente não... Bom, Deep Cycle é bateria marítima, né? Aí vai o tipo de bateria que você está usando. Geralmente você vai deixar no do carro mesmo, tá? Mostrar um aviso quando eu chegar em 50% da carga da bateria. Por quê? A bateria ela pode se danificar abaixo disso, tá? Então, ele dá um aviso para você, tá? Qual que é a tensão limite que ele vai cortar? Então, você coloca aqui uma bateria, quando chegar em 11 volts ele corta. Recomendado realmente para baterias de chumbo 11 volts, tá? Isso aqui é o máximo de corrente que vai puxar da bateria. Tá? Eu acho até que você pode pôr um pouquinho mais aqui, de forma uma bateria grande, você pode pôr, sei lá, 40, 50 amperes, eu não veria muito problema nisso, tá? Habilitar descarga regenerativa, é aquilo que eu falei antes. A hora que você for fazer uma ciclagem, uma descarga, ele vai te dar a opção de regenerativo ou não, tá? Se isso aqui tiver marcado. Se tiver marcado, se você desmarcar, se tiver marcado, aqui você escolhe a corrente que ele vai carregar a bateria, corrente máxima, tá? Sempre deixa no recomendado, não vejo muito motivo para mudar isso aqui, 14.4, tá? Dica muito forte, se você usa a bateria do seu carro para usar um carregador nela, sempre faça com o motor ligado, tá? Senão a sua bateria não vai durar 2 meses. Isso aqui destrói a bateria do carro, tá? Bateria de carros, carro convencional, não foi feita para ser descarregada mais de 10%. Ela foi feita para ser ciclado ali em cima, como um carro faz, usar pouquinho dela, tá? Eventualmente ela pode, sim, ela tem toda aquela capacidade, mas se você começar a fazer isso com frequência, todo final de semana, ela não vai durar 2, 3 meses, tá? Então, e tem outra, quando você carrega com o carro ligado, a tensão nominal dela sobe para esses 14.4 volts, que é a tensão que o alternador joga na bateria. Então você melhora o desempenho do teu carregador, tá? Então, usa a bateria de carro sempre com o carro ligado, sempre com o motor ligado, tá ok? Só para ter uma ideia, um motor a gasolina de um carro regular aí gasta em torno de 1 litro de gasolina por hora, mais ou menos. Carregando, usando bastante, ele vai gastar 1.2, 1.3 litros. Um carro a álcool gasta 1,5, mais ou menos, 1,6, pode chegar a 2 litros se você estiver usando muito. Mas é o preço que você paga, né? E mesmo se você carregar com o motor desligado, depois ele vai ter que gastar essa energia para carregar. Então a gasolina você vai gastar do mesmo jeito. A energia da bateria do carro não é de graça, ela vem do combustível. Tá? Bom, aqui quando você está ligado, com o carregador ligado, ele mostra, tá vendo, a tensão da bateria, está mostrando aqui 26.28 volts, 26.3 volts, é o quanto a minha fonte está fornecendo, e gastando 0 ampere. Saída 0 watts, lógico, ele não está carregando. Tá? Expansion Channel. Isso aqui, se você estiver usando um outro carregador em paralelo, ele iria mostrar esses valores aqui para o carregador que está do lado, tá? Para os carregadores em expansão. Tá? Internal Resistance. Aqui ele vai mostrar a resistência interna de cada célula, tá? Durante a carga. E aqui ele mostra
todas as células, o nível de todas as células durante a carga. Tá? Aqui ele mostra algumas informações também, a tensão total, corrente, o quanto você pediu para carregar, ciclos, todas aquelas informações que eu já falei antes. Tá? Isso aqui é um painelzinho para você começar uma carga. Então você pode vir aqui, escolhe o seu preset, por exemplo. Eu tenho que dar... tá, interessante. Toda vez que você mudar um preset, você dá um update, tá? O update é o que vai salvar tudo que você modificou no carregador. Por enquanto, tudo isso que eu modifiquei não foi passado do carregador. Eu vou dar um update, vocês vão escutar um barulho do carregador aceitando, tá vendo? Tá, tem os erros aqui daquela telinha que eu não mexi. Bom, depois deixa eu dar um clear aqui e update, pronto. Pronto. Ok? Então aqui você pode escolher a bateria que você quer e dar um start. Certo? Dá um start aqui e ele começa a carregar a bateria. Certo? Ele tem uns recursos interessantes sobre gráficos, tá? Eu não vou fazer uma carga aqui para mostrar gráfico, mas se você der uma olhadinha no review que eu fiz desse carregador, eu coloco quase todos os gráficos disponíveis lá, tá? Então, dá uma olhadinha lá que você vai ver, certo? Essa sujeira que você está vendo aqui é do meu monitor, tá? Não é do seu, não. E por fim, essa opção de gerar aquela tabela de nível de combustível, entre aspas, tá? Como funciona? Ele vai fazer um ciclo, ele vai executar 2 ciclos de carga e descarga bem lenta, e durante essa ciclagem ele vai medir as tensões, e aí ele sabe quanto está entrando e quanto está saindo da bateria, porque ele carregou e descarregou ela, tá? Então, rapidamente, como você faz? No 1, você seleciona o preset que vai usar como padrão. Eu recomendo aquele High Power, tá? Você vai ter que copiar ele em algum lugar aqui, porque ele não tem acesso à biblioteca. Aqui é só os presets na memória, tá? Você copia ele em algum lugar aqui. Geralmente eu sempre deixo ele, porque às vezes eu quero carregar a bateria de algum amigo. Então eu deixo ele aqui, tá? Segundo, em qual preset que ele vai salvar a tabela, ou seja, qual que vai ser o destino, né? Então aí você escolhe geralmente um em branco, que depois você vai configurar. Mas eu já configurei um preset, então você escolhe ele, vamos supor, que eu uso no meu 7HV, que é a bateria principal. Ele vai sobrescrever aquela tabela fuel com o que ele calcular aqui, tá? Nunca coloque o mesmo preset, vai dar erro, tá? Eu apanhei muito para entender o porquê. Ele não consegue escrever em cima do preset que ele está lendo, tá? Então aqui é um e aqui é outro, mandatório, tá? Você entra a capacidade da bateria, 5.000 mAh, tá? O número de células, 6 células. A velocidade de carga e descarga. Ele tem 3 opções. Ele já traz a do meio. A primeira vez ele carrega em meio C e a segunda em 1C. Tá? Quanto mais lento, melhor. Se você tiver com tempo, você pode até colocar. Carrega a primeira em ponto 25 e a segunda em ponto 50. Tá? Ou em 1C e 2C. Essa aqui já demora quase um dia, tá? É realmente muito lento esse processo. Um dia eu não diria, mas que demora umas 14 horas, demora, tá? Então imagine esse aqui, quanto deve demorar, tá? Então, esse aqui, certo? Entre a corrente de descarga, tá? Aqui eu costumo deixar sempre 2C, ele nunca vai conseguir dar 2C numa bateria grande, tá? Como eu falei, uma 6S é limitada em 4 A de descarga. Então, se você estiver usando uma 5.000 mAh, 2C seria 10 A, ele não consegue dar isso. Tá? A tensão limite que ele vai bater, ele fala 3.0 volts aqui, recomendado para lipo, pode deixar, tá? Não vai estragar a sua bateria porque ele toma bastante cuidado quanto a isso. O nome do preset, quando você põe um nome aqui, ele vai substituir esse nome aqui de cima, tá? Então você põe aí blá blá blá, tá? E dá um generate fuel, conecta a bateria, lógico, e manda ele gerar e deixa ele fazer todo o processo. Como eu falei, demora. E no final você vai ter uma tabelinha para a sua bateria, tá ok? É legal você fazer isso com as baterias, depois que você amacia elas, roda aquele ciclo de 4, 5 cargas e descargas lá para amaciar, e aí você pega com a bateria e gera uma tabela para ela. A tabela ela serve para todos os modelos de bateria para um mesmo modelo. Então você tem 2 Nanotech 45C, por exemplo.
se você fizer uma tabela para essa bateria, ele vai servir para qualquer Nanotech 45C, entendeu? Independente, inclusive, do tamanho dela, pode ser 5.000 mAh, 4.000, 3.000, ele só precisa que você preencha o tamanho aqui da bateria que vai ser usada para gerar carga. Mas por quê? Porque a química não muda. Todas as... não sei se para chinês vale tanto isso, mas uma empresa séria, quando ela usa um tipo de química para uma bateria, vamos falar, uma Hyperion 35C. Todas as baterias Hyperion 35C usam o mesmo tipo de célula, só muda o tamanho, tá? Então seria redundante você gerar isso aqui para cada bateria. Mesmo que for 2S, 3S, 5S, o que importa é a capacidade de descarga da bateria, 35C, tá? Que nem a Hyperion tem 3 modelos, se não me engano, que é 25, 35, 45. A Thunder Power tem 3 ou 4 também, que é a Lite, a Pro, a não sei o que lá. Enfim, geralmente você precisa de uma tabela para cada modelo, tá? Eu geralmente gero para as minhas baterias e vou usando. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Agora eu só vou mostrar no carregador como que usa ele, as opções simplificadas. Vocês vão ver que tem bem menos opções do que no software, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, gráfico, preferência aqui é coisinha besta. Quantas vezes ele vai atualizar o gráfico, tá? Isso aqui não tem... tá, legal isso aqui. Eu tinha esquecido de falar. Você pode fazer backup de todos os seus presets. Então, geralmente, quando eu quero passar para um amigo ou quero jogar para outro carregador, você faz o backup e ele salva todos os presets num arquivo, tá? E depois você restaura. Ou você pode salvar só um preset. Tá, eu quero salvar o 17 lá, que é o que está selecionado, né? Você salva ele, tá? Bom, isso aqui, essa última opção também, ele importa uma tabela de um preset, certo? Você permite que você salve, importe tabelas, mas nada muito diferente. Beleza? É isso então, pessoal. Agora vamos para o carregador. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês o funcionamento básico do carregador aqui, tá? Tô com uma bateria zoadinha conectada nele só para testar. Bom, como eu disse, bastante simples. Botão de incrementar, decrementar, volta e enter, tá? A hora que você liga ele mostra aquela telinha inicial, geralmente fica a versão dele, tá? Apertando aqui a gente pode ciclar pelas memórias, né, pelos presets, tá? Vocês veem que eu tenho aí todas minhas baterias, tá? Vamos fazer um teste aqui com High Power, tá? Mandar carregar essa bateria. Vamos lá. Primeiro, aquele lance que eu falei que ele muda a tela, né? Na hora que a gente troca de preset, ele mostra nas duas linhas o nome da bateria, Lipo Generic High Power. Depois de 5 segundos, que está ajustado lá, ele mostra os settings. E aí fica alternando o nome da bateria na primeira linha, tá? Bom, apertando Enter, ele vai perguntar, você está fazendo carga paralela? Não, no caso, estou carregando 2 baterias, 3 baterias, 4 baterias, você põe quantas você estiver carregando, tá? Estou com uma só aqui. Corrente de carga, deixa eu pôr 11 amperes aqui, aí você põe quantos você quiser, né? Ela vai até os 40, né? Vamos pôr 11 amperes, certo? Corrente de descarga, se você for descarregar a bateria, tá? Aí aqui ele pergunta o que você quer fazer. Carregar somente, descarregar, monitorar. Esse monitorar ele só mostra a tensão das células, não faz mais nada, tá? Ou ciclar, no caso um ciclo, né? Aquele ajuste que eu mostrei que você põe 1, 3, 5, quantos ciclos você quer, tá? Vamos só carregar. Enter. Aí você ouviu esse barulho, ele checou, lipo, Enter para confirmar, Enter, pronto, e vai começar a carregar. Telinha inicial, 6S, ajustado 11 amperes para 4.2 volts. Tá? Isso aqui não é quanto está atual, tá? Isso aqui é aquela tensão final lá que a gente ajusta. No caso, esse High Power está para 4.2, os meus eu deixo em 4.12. Tá? Bom, vamos lá. Ele demora mais ou menos uns 30, 35 segundos para começar a carregar a bateria. Nessa tela você vê, isso aqui é o tempo que passou, a tensão da bateria e a corrente de carga, e o quanto entrou. Ele vai começar a carregar por agora, olha lá. Ó.
Pronto, já... Na realidade ele deu um pulão e passou dos 11. Vai estabilizando no 11. Esse pulo que ele deu é porque tem uma célula que está muito desbalanceada. Então provavelmente ele achou que dava para ir um pouco e não deu. Beleza, estabilizou em 11 e aí ele vai ficar, tá? Então aqui é o tempo de carga e a tensão da bateria. Vamos ciclar nas telinhas. Aqui, as tensões, certo? Vai mostrando tensão célula por célula. Ele já está balanceando, tá? O balanceador dele já está ligado. Ele está ajustado acima de 3.8 volts, tá? Aqui a gente vai ver o quanto o balanceador está trabalhando, tá vendo? Então, aqui a gente pode ver, na célula 5 ele está a 100%. Então provavelmente essa célula ou ela já estava mais carregada ou ela está com defeito, tá? E aí você vai ver o quanto ele está trabalhando. 99% significa... essa 2 eu sei que é que está com defeito, tá? Então você percebe que essa aqui está caindo já, provavelmente ela estava um pouquinho mais carregada. Essa 2 vai ficar assim até o final da carga, que ela é a célula com defeito, tá? 99% significa que ele está tirando 1 ampere da bateria. Aqui a gente já vê, ela já está um pouco mais alta, ó. 380, mudou. 389, enquanto as 3895, tá vendo? Ela está um pouquinho mais alta que as outras. Então o balanceador vai estar trabalhando pesado ali nela, tá? Vai ficar o tempo todo tirando 1 ampere. Tá? Aqui é a resistência interna das células. Você percebe que ela realmente, a célula 2 está com uma resistência interna maior. Isso é bastante típico de célula ruim, tá? Aumenta a resistência interna. Então esse lance da resistência interna, uma das coisas que eu gosto é para medir a vida útil da bateria. Quando estão todas as células equilibradas, a resistência interna equilibrada mostra que a bateria está boa, né? Se uma diverge muito, que nem no caso, você pode ver, todas estão em torno de 2,5, 3. Né? A 4 está em 4, tá vendo? E a 2 está lá nos 5 e tanto. Você pode ver que essas duas células aqui estão as mais prejudicadas, né? Bom, aqui ele mostra o nível atual, né? Eu não tenho uma fuel table para essa bateria, mas é aproximado. Aqui é a tensão dela. Vamos lá. Capacidade que já entrou. Tá estado corrente constante de carga, o tempo que passou. Corrente de carga. É isso. Tem muitas informações redundantes, né? Eu acabo não tirando as telas, mas deveria. Isso aqui que eu comentei que era legal, é o estado inicial da carga, né? A bateria estava com 23% de carga quando começou a carregar, e a média da célula desculpa, não é a média não, é a célula mais baixa. Esse L é de lower cell. A célula mais baixa estava com 3.69, tá? Tensão da fonte 27 volts, drenando 10.5 amperes, 10.7 amperes, aí vai, tá? É isso aí, pessoal. Agora ele vai carregando aí até o final, tá? Essa carga provavelmente vai demorar, eu não vou deixar ela acabar, tá? Porque como essa célula estava bem ruim, olha lá, o balanceador está trabalhando pesado, né? Ela 2 e a 4, ó. São aquelas duas células que você vê aqui que estão mais prejudicadas, né? Resistência interna. As outras estão todas baixas, ó. Tá? Eu vou parar a carga. Mas aqui no final ele ia, na hora que ele carregasse ele ia apitar, tá? E vou mostrar, na realidade eu vou fazer o seguinte, eu vou pular, eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando estiver no final. Vou aproveitar e mostrar uma coisa, que deu um pulinho no tempo, né? Se você apertar o Enter, ele deixa você mudar a corrente, tá? Então vamos pôr que, sei lá, essa bateria deve aguentar uns 14 amperes e meio, tá? Aí ele já vai começar a subir, ó. Vai até os 14,5, tá? Esperar o final da carga. Ele deve estar... Entrou 1000 mA. Tá. Mais um pouquinho ainda. E o balanceador pesado, ó. Aqui já está no finalzinho da carga, né? A corrente está caindo bastante.
mas realmente ela vai demorar. A célula 2 e 4 ó, lá em cima, né? E as outras todas baixas. O balanceador vai ter que trabalhar um pouquinho, mas mesmo assim o balanceador desse carregador é muito rápido, tá? Então, as duas células lá. Então é legal que, principalmente com essa resistência interna e com essa parte do balanceador, você consegue monitorar, ter uma ideia se as células estão boas ou ruim, tá? Tá vendo? Ó? Todas em torno de 2 já. Geralmente no final da carga a resistência interna cai, tá? É o melhor momento para você ver a resistência interna mesmo das células é no final da carga. Então, ó, 2,6, 2,6, 3,6 e 4 e pouquinho, tá vendo? A 5 também não tá muito legal, né? Tá com 2,5. Bom, achei que fosse 3,5. Não, então tá tranquilo. Beleza? Eu vou parar a carga. Segura o Enter apertado, para, tá? Vamos voltar. E, bom, só para finalizar, as opções, como que você altera um preset ou mexe nas opções do carregador, tá? Primeiro, segura esses dois botões apertados. Press both for options. Segura apertado. Pronto, entrou nas opções, tá? Aqui você tem o menu Preset Settings. Você muda os ajustes, né, das memórias. Tá? Ajuda dos botões, fala o que é cada um. Isso aqui é mais um manualzinho rápido, tá? Para você gerenciar os presets, isso aqui é para você copiar preset de um para o outro, copiar da memória, da biblioteca para a memória, tá? E isso aqui, Charge Options. Vamos começar por aqui, eu vou dar uma passadinha rápida, tá? Bom, Charger Address, Primary Channel. Quando você tem vários carregadores conectados um no outro, um tem que ser o primário, o outro tem que ser o expansão número 1, expansão número 2, expansão número 3 e por aí vai. Você tem que ir ajustando eles. No caso eu tenho dois. Esse aqui é o primário e o que está aqui do lado é o expansão 1, tá? Vamos lá. DC Power Supply, tá? O meu não tem a pergunta quando eu ligo o carregador, eu já deixo em DC porque eu só uso em fonte. Mas se você quiser, eu vou ligar no carro hoje, muda aqui, tá? Battery, ok? Próximo. Limitação de corrente, está em 54 amperes, tá? Minha fonte é de 56, eu ponho 54 para ela não desarmar nos piquinhos de corrente que ele dá, tá? Lower Supply Limit não importa muito, tá? Um valor genérico aqui não faz diferença, tá? Usar descarga regenerativa não, por que não? Porque lá atrás eu estou usando no fonte. Se eu tivesse escolhido bateria, aqui estaria yes, tá? Porque para fonte não tem essa opção, tanto é que é NA, não é nem yes nem no, é NA. Não tem opção para fonte, não faz sentido, né? Node Connection, que é o balanceador, como eu falei, eu estou usando um cabo que eu mesmo fiz, então XH é H, tá? Decimal Places, eu gosto de 3 casas decimais. Quiet Charging, né? Ele não fica... ele apita no final da carga, tá? No, né? Speaker Volume, volume do alto-falante. Quantos bip ele vai dar quando ele completa a carga? 6. Salvar todas as mudanças nos presets, yes. Isso aqui não mexe nunca, tá? Deixa sempre yes. Beleza, só isso. Essas são as opções que tem de carregador, tá? Vamos aqui nos presets, tá? Ele vai, entre aspas, editar aquele preset que eu tava, que era o 8, né, o High Power Charge lá, tá? Então ele fala, quer que mude o incremento em 5 mA? Não, porque é um saco mudar a corrente com 5 mA, tem que apertar 1 milhão de vezes o botão, tá? Enter, tá? Charge Rate, 15 amperes, que é o padrão, lá eu tinha mudado para 11, depois subi para 14,5, né, mas o padrão é 15, tá? Não. Desculpa, eu tô editando, eu mudei no 8, tô editando 1, que é o meu padrão de carga do meu 6HV, provavelmente. Bom, agora já foi, tá? 15 amperes, eu uso 4.12, tá? Como eu falei pra vocês. Soar 3 bip quando atingir aquele nível lá do que você setou no fuel, do nível da bateria lá, que eu falei que você tem 90%, 92%, eu deixo desligado, tá? Aquele lance do tempo frio,
né, de baixar a tensão no tempo frio, eu desligo, porque eu já uso 4.12, é uma tensão bem mais baixa. Tá? Taxa de descarga 40 amperes. A tensão que ele vai descarregar 3.65 volts. Ciclos, aqui está em 2, tá? Você pode mudar aqui, tem as opções aí, tá? Terminar o ciclo descarregando, eu prefiro. Pronto, só isso. E por fim, vamos lá, o Manage Presets, tá? Então ele vai pergunta: você quer limpar o preset atual? Não. É estranho, mas você tem que apertar o Enter. O Enter e o Back sempre vai e volta nas opções, tá? Nos menus. E o Ink e o Deck altera aqui, tá? Olha lá, ó. Então no Enter, tá? Pronto, próximo. Não é que o Enter ele vai limpar o preset, ele vai para o próximo, tá? Copiar um preset da biblioteca? Digamos que sim. Aí ele vai pedir qual que você quer copiar da biblioteca. Tá vendo que tá o L aqui de Library? Aí você escolhe, eu quero copiar o... sei lá. Escolhe um aí. Esse aqui, por exemplo. Copy from Library. Mas ele vai copiar provavelmente para cima do meu preset. Então eu não vou continuar, tá? Ele copia no que você tá atual. Ele vai sobrescrever o meu atual. Então eu vou dar um não aqui. Vou voltar para trás. Mas é isso aí. Sinceramente, eu nunca usei isso, sabe? Eu sempre faço pelo computador. Tá? Só isso. Só tem essas duas opções. Limpar o atual e copiar da biblioteca. Aí você escolhe qual da biblioteca você quer copiar e ele grava por cima do atual. Tá? Bom, é isso, pessoal. Usar esse carregador... era a minha... é a do 6HV que eu estava usando. É bastante simples. Só acabar de mostrar. Escolhi o que eu falei de segurar o botão apertado, ele já começa a carga instantaneamente, né? Ó. Ele só pede para você conferir, lipo, yes, pronto. Tá? 10 amperes, que é o padrão desse preset. Tá? Só isso. Eu costumo usar bastante isso. Seguro o Enter apertado, as minhas memórias são travadas, não deixam mexer, já para não ter erro. Beleza? É isso aí, pessoal.